Fala, povo de Deus, terceiro dia da nossa série Nada Pode Nos Separar do Amor de Deus, Romanos capítulo 3. E hoje nós vamos aprender juntos algo muito importante em relação à nossa vida com Deus, em relação à salvação. É algo que muitas pessoas têm dificuldade de entender, tá? Mas eu acredito e oro para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender esta verdade. Amém? Começando a partir do versículo 9. Então, Romanos capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz: Que diremos então? Estamos em vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeu quanto gentios estão debaixo do pecado. Então, Paulo está falando, aquele que é judeu, ele tem alguma vantagem sobre os demais para alcançar um relacionamento com Deus, para alcançar salvação? Não, porque todos estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. 11, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Tá? Então, Romanos 10, 11 e 12 está deixando bem claro. Todos nós pecamos. Todos nós não entendemos Deus por completo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos desviamos de Deus. Todos nós, em algum momento da vida, pecamos e isso quebrou o relacionamento entre nós e Deus. Não há um justo sequer, não há um que faça o bem, não há um que busque a Deus verdadeiramente, não há um que não tenha se desviado. Então, você não se torna alguém melhor que eu e nem eu melhor que você, porque todos estamos no mesmo pacote em relação à salvação. Nós estamos falando de salvação, tá bem? Salvação. É claro que tem pessoas que têm atitudes melhores que outras, tem pessoas que demonstram um caráter melhor que outro, tá? Tem pessoas que demonstram uma índole melhor do que a de outra pessoa, tem pessoas que são mais dignas de confiança do que outras. Mas nós estamos falando em relação à salvação, tá bom? A salvação. Olha o versículo 10. Não há um justo sequer. Justo é quem não tem pecado. Quem é esse? Jesus Cristo, aquele que a Bíblia chama de o justo juiz. É o único que veio à terra e não pecou, tá bem? Então, nós estamos falando de salvação. Versículo 13, suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus, tá? Tem muita gente assim, que acha inútil buscar ao Senhor. São pessoas que não conhecem o caminho da paz. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado diante de Deus, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando da lei de Deus, a Bíblia está falando do Antigo Testamento, a Bíblia está falando daquilo que foi entregue a Moisés. Amém? E aí Paulo está falando que ninguém, por obedecer a lei, por analisar o que está ali na lei, vai ser salvo. Como assim? A lei vem para nos mostrar que somos claramente pecadores, tá? Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Vamos lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, a Bíblia diz assim: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Ou seja, deixa eu pegar um negócio. Isso aqui é a lei, tá bom? Isso aqui é a lei. Isso aqui é Cristo, certo? Isso aqui sou eu e você, tá bom? O fósforo é você. A caneta é a lei de Deus, tá? Dada ali a Moisés.
E isso aqui é Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então, você estava aqui, tá? Não sabia para onde ir. Aí você conhece a lei, você conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus em Romanos 3 vem e te ensina que você é pecador, que você é falho, que não há um justo sequer. E nos ensina que nós somos salvos pela fé, tá bem? Efésios 2, versículo 8 e 9, vós sois salvos pela graça mediante a fé, tá bom? João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para a terra, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então é fé em quem? É fé em Jesus, né? Lá em Romanos 10 nós vamos ver que aquele que confessa Jesus como Senhor é salvo, tá? Então, através da lei nós descobrimos que nós só somos salvos se formos até Cristo. Entendeu? Então o papel da lei é te levar até Cristo, certo? Então não é obediência na lei em si, guardar ali os 10 mandamentos do Antigo Testamento que vai te salvar. Não, não, não. A lei vem para te levar até Cristo. Ela é o seu tutor. Ela é aquele que te guia até quem vai te salvar, que é Jesus Cristo. Amém? Conseguiu entender? Por isso que lá no capítulo 1, nós vimos no versículo 5, por exemplo, que nós somos levados à obediência pela fé, certo? É por isso que lá no versículo 17 diz que, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, por isso está escrito, meu justo viverá pela fé. Então não é pela obediência em si que nós somos salvos, mas é pela fé em Jesus Cristo. Porque o que mostra que eu realmente tenho fé em Jesus são os meus atos, é a minha obediência. Tá bem? Mas não é pela minha obediência que eu sou salvo. Eu sou salvo pela fé nele. Conseguiu entender? É por isso que a Bíblia diz lá em Isaías, agora me falha a memória exatamente o capítulo, não sei se é 64, se é 58, agora eu tô na dúvida, Jesus. Mas Deus vai me ajudar aqui. Oh, meu Deus. Bom, agora eu não me lembro exatamente. Mas a Bíblia diz que os nossos atos de justiça... Ah, achei, é no 64. Versículo 5, a última frase do versículo 5. Como então seremos salvos? Versículo 6 de Isaías 64. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Ou seja, o que eu faço de melhor em relação à salvação continua sendo incapaz de me salvar, tá? Vamos simplificar isso aqui? Você crê em Jesus? Você tem que amar o seu próximo. Você tem que fazer ações sociais. Você tem que, se você tem condições para isso, alimentar o que está necessitado, vestir o que está necessitado, cuidar do enfermo, né? Como o bom samaritano cuidou daquele homem que estava enfermo. Como diz em Tiago, a verdadeira religião é não se contaminar com o mundo e é suprir a viúva e o órfão na sua necessidade. Então você tem que ajudar, você tem que fazer boas obras, você tem que ir ao encontro de pessoas necessitadas, você tem que fazer boas ações sociais. Porém, segundo a Bíblia Sagrada, não é isso que te salva. Porque tem pessoas e tem religiões que estão pregando que você vai ser salvo por boas ações. Você vai alcançar uma reencarnação melhor por boas ações. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que é pela fé. Tá? E a fé gera a graça, como já disse aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Somos salvos pela graça mediante a fé. Então vem a fé, depois vem a graça. A graça é favor imerecido. Ou seja, eu e você não merecemos ir para o céu. Não merecemos de forma alguma. Mas nós vamos porque cremos em Jesus. Tá? É simplesmente isso. E acabou. Em relação à salvação, eu e você estamos no mesmo pacote, tá? Qual é o pior ser humano que já pisou na Terra? O pior. Qual que é o pior ser humano que já pisou na Terra? Talvez Hitler? Não sei. Em relação à salvação, eu e você estamos no mesmo pacote que Hitler. Nós não merecemos.
Nós não merecemos. Mas se cremos em Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, aí somos salvos. Agora, como é que eu sei que eu verdadeiramente criei em Jesus e me arrependi dos meus pecados? Aí as minhas ações vão demonstrar isso. É por isso que lá em Tiago diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então, obras, atitudes boas não te salvam. O que te salva é sua fé em Jesus. Porém, a fé sem obras é morta. Entendeu? Porque o que demonstra que verdadeiramente eu tenho fé são as minhas obras. Amém? Conseguiu entender? Eu posso dizer que eu tenho uma caneta amarela. Como é que você sabe que eu tenho uma caneta amarela? Quando eu demonstro que eu verdadeiramente tenho uma caneta amarela. Então eu posso dizer que eu tenho fé. Como é que você sabe que eu tenho fé? Como é que Deus sabe que eu tenho fé? Como é que eu mesmo sei que eu tenho fé? Através das minhas atitudes que se tornam visíveis, porque a fé é invisível, a fé está dentro de mim, mas as minhas atitudes demonstram que verdadeiramente eu tenho ou não. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Como que eu sei o que está no meu coração? É algo invisível, é algo interno. Mas a Bíblia diz que a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Então, quando eu emito palavras, quando eu trago para fora, quando eu torno algo audível, eu estou revelando o que tem no meu coração. Entendeu? É a mesma coisa com a fé. Como é que eu sei se aqui dentro tem fé? Com aquilo que vem para fora, com aquilo que eu demonstro, com as minhas atitudes e ações, entendeu? Você pode falar, nossa, eu amo muito meu marido, eu amo muito a minha mulher, eu amo muito meu filho. Você tem alguma atitude de amor para com ele? Né? Eu amo muito o meu filho, eu amo muito a minha esposa, só trata ela mal, só xinga, bate nela, trai ela, né? Quando ela precisa de ajuda, não faz nada em casa. Você realmente ama ela? Será? Talvez não, entendeu? Provavelmente não. Ah, eu amo a Deus, não busca a Deus, não lê a Bíblia, não ora, não vai na igreja, não prega o evangelho, não se santifica, não busca conhecer mais Deus. Você ama a Deus? Ama coisa nenhuma, entendeu? Eu tenho fé em Cristo Jesus, você obedece a Ele, você procura ser um imitador de Jesus Cristo, você procura conhecer mais sobre a palavra de Jesus, você procura pregar o evangelho de Jesus. Você procura estar com aqueles que creem em Cristo Jesus? Não. Então você não tem fé coisa nenhuma, meu irmão. Entendeu o que eu estou falando? Então nós somos salvos pela fé e somente pela fé. Mas eu sei que eu tenho uma verdadeira fé com as minhas ações. Amém? Versículo 21. Vamos continuar falando disso. Mas agora... Romanos 3:21, amém? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Tá vendo? É exatamente o que eu estou falando. Romanos 3:22, a justiça de Deus vem mediante a fé em Jesus Cristo, para aqueles que creem nele. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados pela graça que há em Cristo Jesus. A única forma de irmos morar no céu é nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos Jesus como Senhor das nossas vidas. O Senhor das nossas vidas é o nosso dono, é aquele que manda em nós. Eu só vou morar no céu se eu falar, Jesus, a minha vida é tua. Eu entrego a minha vida a ti, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade. Tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. É só assim que nós vamos morar no céu. Versículo 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O que a Bíblia está falando? Atos 17:30. Vem comigo que eu vou te explicar melhor. Atos, capítulo 17, versículo 30. Paulo vai falar assim para o pessoal lá da Grécia. No passado,
Deus não levou em conta essa ignorância. Então havia um tempo de ignorância. Houve um tempo de ignorância, tá? Houve um tempo em que as pessoas não conheciam a palavra de Deus e Deus marcou esse tempo, esse período como tempo de ignorância, tá bem? Não levando em conta todos os erros das pessoas. Então no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Atos 17:30, houve um tempo em que Deus marcou como o tempo da ignorância, não levou em conta o pecado do povo, mas agora, eu e você estamos nesse agora, ele ordena que todos, em todos os lugares se arrependam, pois ele marcou um dia para julgar todos os seres humanos, e eles serão julgados por Jesus Cristo, o justo juiz, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos e hoje reina e vive para todo sempre. Então é isso que está falando aqui em Romanos 3:26, tá? Nós precisamos nos arrepender, pois não há um justo sequer, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, como diz no versículo 23, e é necessário que nos arrependamos dos nossos pecados. O que é arrependimento, Vitor? É confessar o seu pecado? É também, mas é confessar o seu pecado a Deus e é mudar de atitudes. Aí quando você junta essas duas coisas, você realmente se arrependeu, tá? Tem gente que confessa, chora e no outro dia faz a mesma coisa. Não se arrependeu verdadeiramente. E tem gente que confessa, não derrama uma lágrima, mas nunca mais volta a cometer aquele erro. Esse verdadeiramente se arrependeu. Saul, o rei Saul, cometeu algumas vezes os mesmos pecados. Mas se você for ver a história de Davi, Davi cometeu mais pecados que Saul. A Bíblia relata mais erros de Davi, tá? Porém, Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Davi, que adulterou, que assassinou, que fez um monte de coisa que desagradou a Deus. Mas Davi é chamado homem segundo o coração de Deus e Saul não. Por quê? Porque a Bíblia relata mais erros de Davi. Porém, a Bíblia nunca relata que Davi caiu no mesmo pecado. Davi nunca caiu no mesmo buraco. Por quê? Porque quando ele caiu uma vez, ele verdadeiramente se arrependia. E mudava de vida e nunca mais cometia aquilo. E é por isso que ele é homem segundo o coração de Deus. Não por ser alguém perfeito, mas por ser alguém que quando errava e tinha a consciência disso, ele pedia perdão e nunca mais cometia o mesmo erro. Arrependimento é isso, é confessar a Deus o que você fez e não cair mais nesse mesmo erro. Amém? Versículo 27 de Romanos 3, vamos encerrar. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, ou seja, não temos motivos nenhum para nos vangloriarmos. Baseado em que princípio? Na da obediência à lei? Não, mas no do princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Versículo 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele também não é Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Gentios sou eu e você que não somos judeus. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Então, existe um só Deus que vai justificar tanto judeu quanto gentil mediante a fé em Jesus. Versículo 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Então, é o que eu passei o vídeo, estou tentando explicar. Então, a obediência à palavra de Deus não vale de nada? É claro que vale, porque a sua fé sem a obediência é morta, tá bem? É isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos capítulo 3. E eu nem vou fazer uma conclusão, porque eu já falei, já ficou bem repetitivo esse vídeo, eu acho, né? Mas era importante esclarecer isso muito bem. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus te ajudou a entender essa mensagem. Amém? Que Deus te abençoe.